Minha querida alma, você que chegou até aqui, sentindo como se sua alegria tivesse sido roubada, como se o brilho dos seus olhos tivesse se apagado diante das tempestades que a vida colocou em seu caminho, saiba que este não é um encontro casual. Há uma força divina que conduziu seus passos até estas palavras sagradas, porque o céu ouviu o choro silencioso do seu coração, sentiu a saudade que você tem da própria felicidade, percebeu como você tem lutado para encontrar razões para sorrir novamente. Eu sei o quanto tem sido difícil acordar todas as manhãs sentindo como se um véu cinzento cobrisse sua alma, como se as cores do mundo tivessem perdido o brilho, como se a música da vida tivesse sido substituída por um silêncio pesado e melancólico. Conheço essa sensação de vazio que se instalou no lugar onde antes habitava uma alegria genuína, espontânea, aquela capacidade de se encantar com pequenas coisas que parecia tão natural e que agora parece tão distante. Deixe-me contar sobre Rosa, uma mulher de 62 anos que chegou até mim há alguns meses completamente transformada pela tristeza. Rosa havia sido conhecida em sua família e círculo de amigos como uma pessoa que sempre tinha um sorriso no rosto, uma palavra de encorajamento, uma risada contagiante que iluminava qualquer ambiente. Ela era daquelas pessoas que encontrava beleza em tudo, no canto dos pássaros pela manhã, no cheiro do café fresquinho, no abraço dos netos, nas conversas com as amigas. Mas então, numa sequência cruel de acontecimentos, Rosa perdeu o marido de 40 anos de casamento para uma doença súbita. Seu filho mais velho se mudou para outro país, levando os netos que eram sua alegria diária. E ela mesma recebeu um diagnóstico médico que a obrigou a repensar todos os seus planos para os anos dourados. Rosa me disse que foi como se alguém tivesse apagado todas as luzes da sua vida de uma só vez, deixando-a numa escuridão que ela nem sabia que existia. Rosa me contou que tentou manter a fachada de alegria por alguns meses, fingindo para os outros e para si mesma que estava bem, que era apenas uma questão de tempo até que as coisas voltassem ao normal. Mas aos poucos ela percebeu que algo fundamental havia se quebrado dentro dela. As coisas que antes lhe traziam prazer agora pareciam vazias de significado. As flores do jardim que ela cuidava com tanto amor pareciam ter perdido as cores. A música que ela adorava ouvir agora soava como ruído irritante. Ela me disse que o pior momento foi quando percebeu que havia esquecido como sorrir de verdade. Rosa ficava diante do espelho tentando formar um sorriso no rosto, mas o que via de volta era apenas uma caricatura triste daquele brilho que um dia havia sido sua marca registrada. Foi nesse momento que ela compreendeu que não havia perdido apenas pessoas e circunstâncias importantes. Ela havia perdido a própria essência da sua alegria. Mas eu quero que você saiba, minha preciosa alma, que a alegria que Deus colocou dentro de você não é algo que pode ser permanentemente roubado ou destruído. Ela pode ser temporariamente obscurecida pelas nuvens da dor. Pode ficar adormecida durante as estações difíceis da vida. Pode até parecer que desapareceu completamente. Mas ela continua lá, no fundo do seu ser, esperando o momento certo para ressurgir com uma força ainda maior. A alegria verdadeira, aquela que vem do alto, não depende das circunstâncias externas para existir. Ela é como uma fonte cristalina que brota do mais profundo da sua alma, alimentada pelas águas eternas do amor divino. Ela pode ser temporariamente soterrada pelos escombros das desilusões, mas nunca pode ser completamente destruída, porque faz parte da sua identidade espiritual, da forma como você foi criado à imagem e semelhança do Criador. Antes de começarmos esta jornada transformadora de volta à sua alegria genuína, quero pedir que você se inscreva neste canal, pois aqui você sempre encontrará um refúgio para sua alma nos dias em que precisar lembrar-se de quem você realmente é. Deixe nos comentários seus pedidos de oração, suas intenções mais profundas, para que possamos juntos elevar ao céu suas necessidades e seus sonhos. Compartilhe este momento sagrado com 3 pessoas que você ama e que também precisam redescobrir a alegria que habita dentro delas. E, sei, possível. Deixe este vídeo tocando, permitindo que cada palavra seja uma semente de renovação plantada em solo fértil da sua fé. Agora, respire profundamente 3 vezes comigo, permitindo que cada inspiração traga esperança renovada para seu coração e cada expiração leve embora a resignação que se instalou em sua alma. Coloque suas mãos sobre o peito e sinta o batimento do seu coração, esse tambor sagrado que continua marcando o ritmo da vida dentro de você, provando que ainda há muito para viver, muito para celebrar, muito para se alegrar. Diga em voz alta ou no silêncio do seu coração: eu escolho acreditar que minha alegria verdadeira está voltando para casa. Você precisa entender, minha querida alma, que existe uma diferença fundamental entre felicidade e alegria verdadeira. A felicidade depende do que acontece conosco. Ela vem e vai conforme as circunstâncias mudam, como as ondas do mar que sobem e descem conforme a maré. A alegria verdadeira, por outro lado, é como o oceano profundo que permanece sereno mesmo quando as ondas da superfície estão agitadas.
Ela vem de uma conexão profunda com o sagrado, com o propósito da sua existência, com a certeza de que você é amado incondicionalmente. É por isso que pessoas que passaram pelas maiores tragédias às vezes irradiam uma paz e uma alegria que desafiam toda a lógica humana, enquanto outras que aparentemente têm tudo para ser felizes, vivem numa melancolia constante. A alegria verdadeira não é produto das circunstâncias, ela é fruto do reconhecimento de que há algo maior operando em sua vida, algo que transcende as limitações do mundo material. Deixe-me contar sobre Manuel, um homem de 58 anos que trabalhava como segurança noturno há mais de 15 anos. Manuel chegou até mim numa condição de desespero profundo, dizendo que havia perdido completamente a capacidade de sentir qualquer tipo de contentamento ou satisfação com a vida. Ele me disse que acordava todos os dias com uma sensação de peso no peito, como se carregar a própria existência fosse um fardo insuportável. A vida de Manuel havia se tornado uma rotina mecânica e sem graça. Trabalhar durante a noite inteira, dormir durante o dia, acordar, comer algo rapidamente e voltar para o trabalho. Ele me disse que se sentia como um fantasma caminhando pela vida, presente fisicamente, mas ausente de qualquer experiência real de vitalidade ou prazer. As coisas que antes lhe traziam alguma satisfação, menos assistir um jogo de futebol, conversar com os colegas, visitar a família nos fins de semana, agora pareciam obrigações tediosas. Manuel me confessou que chegou ao ponto de questionar se valia a pena continuar vivendo uma vida tão vazia de significado e alegria. Ele não tinha pensamentos suicidas ativos, mas me disse que simplesmente não conseguia encontrar nenhuma razão convincente para se entusiasmar com o futuro. Cada dia parecia uma repetição do anterior, numa sucessão infinita de horas que passavam sem deixar nenhuma marca de beleza ou esperança. Foi durante uma madrugada particularmente difícil no trabalho, quando Manuel estava fazendo sua ronda de segurança numa empresa vazia e silenciosa, que algo extraordinário aconteceu. Ele parou diante de uma janela grande que dava para um pequeno jardim e, pela primeira vez em anos, realmente olhou para o céu estrelado. Naquele momento, sem que ele entendesse por que, lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Manuel me disse que não eram lágrimas de tristeza, algo diferente, como se algo adormecido dentro dele estivesse começando a despertar. Ele ficou ali parado por longos minutos, simplesmente observando as estrelas, e gradualmente começou a sentir uma sensação que havia esquecido completamente. Um senso de admiração, de conexão com algo maior, uma pequenina centelha daquilo que um dia havia sido sua capacidade de se encantar com a beleza do mundo. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Manuel chegou em casa e, em vez de apenas desabar na cama, sentou-se na varanda por alguns minutos observando o nascer do sol. Ele me contou que foi como se estivesse vendo o amanhecer pela primeira vez na vida, notando detalhes que sempre estiveram lá, mas que ele havia perdido a capacidade de perceber, as diferentes tonalidades de cor no céu, o canto dos pássaros que anunciavam um novo dia, a brisa fresca que tocava seu rosto como um afago gentil. Nos dias seguintes, Manuel começou a implementar pequenos rituais de reconexão com a beleza ao seu redor. Durante suas rondas noturnas, ele passou a reservar alguns minutos para realmente observar a natureza, menos as plantas, no jardim da empresa. A lua em suas diferentes fases, o movimento das nuvens no céu. Esses momentos de contemplação se tornaram pequenos oásis de paz numa vida que havia se tornado árida de qualquer experiência transcendente. Mas a transformação real de Manuel começou quando ele decidiu procurar ajuda espiritual. Ele me disse que nunca havia sido uma pessoa particularmente religiosa, mas que naquela noite diante da janela, havia sentido claramente que não estava sozinho no universo, que havia uma presença amorosa que se importava com ele mesmo quando ele mesmo não conseguia se importar consigo próprio. A jornada de Manuel de volta à alegria não foi linear nem fácil. Houve dias em que a antiga sensação de vazio voltava com força total, momentos em que ele duvidava se realmente estava mudando ou se estava apenas se iludindo. Mas ele aprendeu a não desistir nos dias difíceis, a tratá-los como parte natural do processo de cura, como as estações necessárias que a alma precisa atravessar para renascer completamente renovada. Hoje, Manuel me diz que encontrou uma alegria que nunca havia experimentado antes, nem mesmo nos tempos em que achava que era feliz. É uma alegria mais profunda, mais estável, que não depende de tudo estar perfeito em sua vida, mas que brota da certeza de que ele tem um propósito, de que sua vida tem significado, de que cada novo dia é uma oportunidade de crescimento e descoberta. Você vê, minha preciosa alma, a alegria verdadeira não é um sentimento superficial que vem e vai conforme nossa sorte muda. Ela é um estado do ser que reconhece a sacralidade da existência, mesmo em meio às dificuldades. É a capacidade de encontrar beleza numa flor que cresce numa rachadura do concreto, de perceber milagres nos detalhes aparentemente insignificantes do cotidiano, de sentir gratidão pela dádiva da vida
mesmo quando essa vida inclui dor e desafios. Neste exato momento, eu quero que você comece a despertar essa alegria adormecida dentro de você. Não importa quanto tempo ela parece ter desaparecido. Não importa quantas decepções você acumulou. Quantas perdas você sofreu? Quantas vezes você foi ferido por pessoas em quem confiava? A alegria que Deus colocou em você é mais forte que qualquer circunstância, mais persistente que qualquer dor, mais poderosa que qualquer força que tente apagá-la. Feche seus olhos agora e volte comigo ao momento da sua vida quando você se sentiu genuinamente alegre. Pode ter sido na infância, quando o mundo ainda era cheio de magia e possibilidades. Pode ter sido no dia do seu casamento, ou quando você segurou seu filho nos braços pela primeira vez, ou numa conversa profunda com um amigo querido, ou num momento de contemplação da natureza que tocou sua alma de forma inexplicável. Sinta como era essa alegria. Não apenas lembre-se dela intelectualmente, mas permita que a sensação ressurja em seu corpo, em seu coração. Note como seus músculos relaxam quando você se conecta com essa memória, como sua respiração fica mais profunda, como um sorriso genuíno quer nascer no canto da sua boca. Essa alegria ainda existe dentro de você. Ela nunca foi embora, apenas ficou escondida debaixo das camadas de proteção que você construiu para sobreviver aos momentos difíceis. Agora eu quero que você entenda algo fundamental. Essa alegria não pertence ao passado. Ela não é apenas uma lembrança doce de tempos melhores. Ela é parte integrante de quem você é. Uma característica essencial da sua alma que está disponível para você neste exato momento. Você não precisa esperar que sua vida se torne perfeita para acessá-la novamente. Você não precisa resolver todos os seus problemas, curar todas as suas feridas, conquistar todos os seus sonhos. A alegria verdadeira existe independentemente das circunstâncias, porque ela não vem das circunstâncias. Ela vem da sua conexão com o sagrado, da compreensão de que você é parte de algo infinitamente maior e mais belo do que qualquer dificuldade temporária que esteja enfrentando. Ela surge quando você reconhece que sua existência em si é um milagre, que o fato de você estar vivo, consciente, capaz de amar e ser amado, já é motivo suficiente para uma gratidão profunda, que se manifesta como alegria espontânea. Deixe-me compartilhar com você a história de Conceição, uma senhora de 71 anos que havia perdido a capacidade de sentir alegria depois de perder 2 filhos em um acidente de trânsito. Conceição chegou até mim numa condição de luto tão profundo que parecia ter esquecido completamente como era viver sem dor. Ela me disse que acordava todos os dias esperando que a tristeza diminuísse, mas que em vez disso, ela parecia estar se aprofundando com o passar do tempo. Conceição me contou que nos primeiros meses após a tragédia, as pessoas ao redor ainda tinham paciência com sua dor, ainda ofereciam palavras de consolo, ainda tentavam o animar ou o distraí-la. Mas conforme os meses se transformaram em anos, ela percebeu que as pessoas começaram a evitá-la, que suas visitas se tornaram mais raras, que os convites para eventos familiares pararam de chegar. Ela compreendeu que havia se tornado a pessoa triste da família, aquela que trazia desconforto aos outros simplesmente por sua presença. O que mais doía em Conceição não era apenas a ausência dos filhos, mas a sensação de que ela havia perdido a capacidade de contribuir positivamente para a vida de outras pessoas. Ela que sempre havia sido o coração da família, a pessoa que organizava as reuniões, que lembrava dos aniversários, que tinha sempre uma palavra de encorajamento para qualquer um que estivesse passando por dificuldades. Agora se sentia como um peso, um lembrete constante de tragédia e sofrimento. Conceição me confessou que chegou ao ponto de evitar espelhos porque não suportava ver o que havia se tornado. Uma versão sombria de si mesma, com os olhos apagados, os ombros curvados pelo peso da dor, o rosto marcado por uma tristeza que parecia ter se tornado permanente. Ela me disse que às vezes não reconhecia a própria voz quando falava, porque até mesmo seu tom havia mudado, ficando mais baixo, monótono, como se a própria alegria tivesse abandonado até sua forma de se expressar. Foi numa tarde de domingo, quando Conceição estava sentada sozinha em casa, vendo pela janela as famílias caminhando na rua em direção à igreja, que algo começou a se mover no fundo da sua alma. Ela me disse que de repente se lembrou de como costumava amar aqueles domingos em família, quando seus filhos eram pequenos e toda a casa se enchia de risadas, conversas animadas, o barulho gostoso de uma família unida se preparando para sair juntos. Em vez de afundar ainda mais na tristeza como costumava acontecer quando essas memórias surgiam, algo diferente aconteceu naquele dia. Conceição sentiu uma gratidão profunda por ter vivido aqueles momentos, por ter sido mãe daquelas 2 almas especiais, por ter experimentado um amor tão puro e incondicional que nem mesmo a morte podia apagar completamente. Ela percebeu que estava tão focada na dor da ausência que havia esquecido a bênção da presença que um dia existiu. Naquele momento, Conceição tomou uma decisão que mudaria completamente sua vida.
Em vez de tentar esquecer os filhos para diminuir a dor, ela escolheria honrá-los vivendo de uma forma que os faria orgulhosos. Ela se perguntou: se meus filhos pudessem me ver agora, eles ficariam felizes vendo sua mãe desta forma? Ou eles gostariam de ver a mãe que eles conheciam e amavam menos, aquela mulher forte, carinhosa, cheia de vida, menos honrando a memória deles através de uma vida bem vivida? A transformação de Conceição não aconteceu da noite para o dia, mas começou naquele exato momento. Ela decidiu que toda manhã, ao acordar, dedicaria alguns minutos para conversar mentalmente com seus filhos, contando a eles como pretendia viver aquele dia de uma forma que os honrasse. Ela começou a cuidar novamente da aparência, não por vaidade, mas como uma forma de respeitar a vida que ainda tinha pela frente. Conceição voltou a cozinhar as receitas que seus filhos mais gostavam, e em vez de ficar triste ao preparar esses pratos, ela escolhia se alegrar lembrando de como eles ficavam felizes quando ela os surpreendia com suas comidas favoritas. Ela começou a convidar vizinhos e parentes para compartilhar essas refeições, transformando momentos de saudade em ocasiões de comunhão e amor. Mas a mudança mais significativa aconteceu quando Conceição decidiu se voluntariar numa creche da comunidade. Ela me disse que no início estava aterrorizada com a ideia de conviver com crianças, com medo de que isso intensificasse sua dor. Mas ela descobriu o contrário. Estar com aquelas crianças reacendeu nela a capacidade de nutrir, de proteger, de se alegrar com a inocência e a espontaneidade que só os pequenos possuem. As crianças da creche não sabiam da tragédia na vida de Conceição. Então elas se relacionavam com ela sem pena nem cautela, apenas com a naturalidade pura de quem reconhece alguém que tem amor para dar. Elas corriam para seus braços quando chegavam, pediam suas histórias na hora do lanche, dormiam mais tranquilas quando ela cantava canções de ninar. Conceição descobriu que ainda tinha muito amor para oferecer, que sua capacidade de cuidar não havia morrido junto com seus filhos. Hoje, 3 anos depois daquela tarde de domingo transformadora, Conceição me diz que encontrou uma alegria diferente daquela que conhecia antes da tragédia, mas igualmente real e talvez ainda mais profunda. É uma alegria que convive com a saudade, que não nega a dor, mas não permite que ela tenha a última palavra. É uma alegria que reconhece que a vida inclui perdas, mas que as perdas não definem a totalidade da experiência humana. Conceição me contou que seus filhos agora vivem de uma forma diferente em sua vida, não mais como presenças físicas que ela sente falta, mas como inspirações constantes que a motivam a viver cada dia como uma homenagem ao amor que compartilharam. Ela diz que acordar pela manhã não é mais um fardo, mas uma oportunidade de honrar a memória deles através de atos de bondade, palavras de encorajamento e uma alegria genuína que ela escolhe cultivar conscientemente. Esta é a natureza da alegria verdadeira, minha querida alma. Ela não nega a realidade da dor, mas transcende ela. Ela não minimiza as perdas, mas encontra significado mesmo em meio ao sofrimento. Ela não depende de tudo estar bem em sua vida, mas reconhece que há beleza e propósito mesmo nas experiências mais difíceis. É uma alegria madura, refinada pelo fogo das experiências, purificada pelas lágrimas, fortalecida pela compreensão de que a vida é preciosa, exatamente por ser frágil e temporária. Agora eu quero que você se inscreva neste canal, se ainda não o fez, porque aqui você encontrará sempre um lembrete de que sua alegria é um direito sagrado, um presente divino que ninguém pode roubar permanentemente. E mesmo se você não conseguir assistir a este vídeo inteiro, saiba que São Miguel Arcanjo conhece perfeitamente as intenções sinceras do seu coração e já está trabalhando para restaurar em você a plenitude da alegria que sempre foi sua por direito. A Spiritual. Coloque suas mãos sobre o coração novamente e faça esta oração comigo. Divino Criador, eu reconheço que a alegria que colocaste em mim é mais forte que qualquer circunstância. Eu escolho hoje começar a desenterrá-la dos escombros das decepções. Eu abro meu coração para redescobrir a beleza que sempre esteve ao meu redor, mas que eu tinha perdido a capacidade de enxergar. Que minha alegria renasça não como negação da dor, mas como afirmação da vida. Respire profundamente agora e sinta como algo está se movendo dentro do seu peito. É sua alegria verdadeira começando a despertar do longo sono onde estava guardada, protegida, esperando o momento certo para voltar à luz. Ela está viva. Ela está intacta. Ela está pronta para florescer novamente em sua vida. Deixe-me contar sobre Alberto. Um homem de 49 anos que chegou até mim depois de passar por uma depressão que durou quase 2 anos. Alberto havia sido um empresário bem-sucedido, dono de uma pequena empresa familiar que construiu com muito esforço ao longo de décadas. Ele me disse que costumava acordar todos os dias animado com os desafios do trabalho, orgulhoso do que havia conquistado, satisfeito com sua capacidade de prover para a família e dar empregos para outras pessoas. Mas quando a crise econômica atingiu seu setor, Alberto viu tudo o que havia construído desmoronar em questão de meses. Ele me contou que tentou de tudo para salvar a empresa.
Emprestou dinheiro, vendeu bens pessoais, trabalhou dias e noites sem descanso. Mas nada foi suficiente. O dia em que teve que fechar as portas e demitir funcionários, que eram como família para ele, foi o dia em que Alberto sentiu que havia perdido não apenas um negócio, mas sua identidade completa. Alberto me disse que nos meses seguintes ao fechamento da empresa, ele entrou numa espiral descendente que parecia não ter fim. Ele, que sempre havia sido uma pessoa otimista, sempre encontrando soluções para os problemas, agora não conseguia ver saída para nada. Ele acordava sem vontade de sair da cama, passava o dia inteiro assistindo televisão, sem prestar atenção no que estava passando. Evitava sair de casa porque não suportava encontrar conhecidos que perguntariam sobre seu trabalho. O que mais incomodava Alberto não era nem mesmo a situação financeira, mas a sensação de que havia perdido a capacidade de sonhar. Ele me disse que costumava ser uma pessoa cheia de planos, sempre pensando no próximo projeto, na próxima meta a alcançar, no próximo sonho a realizar. Mas agora, quando tentava imaginar o futuro, sua mente ficava completamente em branco, como se não houvesse mais nada pela frente além de uma sucessão vazia de dias sem propósito. A esposa de Alberto me contou posteriormente que foi uma das fases mais difíceis de seu casamento. Não porque ela não o amasse, mas porque era doloroso ver o homem que ela amava se transformando numa versão apática de si mesmo. Ela disse que tentava animá-lo, sugerindo atividades, lembrando-o de seus talentos e qualidades, mas que nada parecia penetrar a barreira de desânimo que ele havia construído ao redor de si. Foi durante uma caminhada que Alberto fez sozinho, numa manhã de sábado, menos a primeira vez em meses que havia saído de casa, sem um motivo específico, que algo começou a mudar. Ele me disse que estava andando sem destino pelo bairro onde morava desde criança quando passou em frente à escola onde havia estudado na infância. Por impulso, ele parou e ficou observando as crianças brincando no pátio durante o recreio. Alberto me contou que ficou fascinado observando a alegria espontânea daquelas crianças. Elas corriam, gritavam, riam sem nenhum motivo aparente, simplesmente pelo prazer de estar vivas e livres para brincar. Ele percebeu que fazia tanto tempo que não sentia nenhum tipo de alegria espontânea que havia esquecido como era essa sensação. Mas vendo aquelas crianças, algo dentro dele começou a se lembrar. Naquele momento, Alberto se deu conta de que em algum lugar da sua jornada de adulto, ele havia condicionado sua alegria ao sucesso profissional, às conquistas externas, ao reconhecimento dos outros. Ele havia esquecido que um dia foi capaz de sentir alegria simplesmente por estar vivo, por sentir o sol no rosto, por ouvir o canto dos pássaros, por ter saúde e pessoas que o amavam. Alberto decidiu naquele dia que iria se reconectar com fontes mais simples e genuínas de alegria. Ele começou a implementar pequenos rituais diários, uma caminhada matinal pelo bairro, alguns minutos observando o céu durante o pôr do sol, conversas mais longas e profundas com a esposa sobre assuntos que não tinham nada a ver com trabalho ou problemas financeiros. Mas a mudança mais significativa aconteceu quando Alberto decidiu se voluntariar numa organização que ajudava outros desempregados a encontrar novas oportunidades de trabalho. Ele descobriu que usar sua experiência e conhecimentos para ajudar pessoas em situações similares à sua trouxe de volta um senso de propósito que ele pensava ter perdido para sempre. Alberto me disse que foi ajudando outras pessoas que ele redescobriu suas próprias forças, suas próprias capacidades, seu próprio valor como ser humano, independentemente de seu status profissional. Ele percebeu que sua identidade não estava limitada ao papel de empresário bem-sucedido. Ele era muito mais que isso. Um marido dedicado, um amigo leal, um homem com experiência e sabedoria para compartilhar, uma pessoa capaz de fazer diferença na vida de outros. Hoje Alberto tem um novo negócio, menor que o anterior, mas construído sobre uma base mais sólida de autoconhecimento e propósito. Ele me disse que sua alegria agora não depende apenas do sucesso empresarial, mas de uma compreensão mais profunda de quem ele é e do que realmente importa na vida. Ele aprendeu que a alegria verdadeira precisa ter raízes mais profundas que as circunstâncias externas, ou ela sempre estará vulnerável aos ventos da mudança. Esta é uma lição fundamental que quero compartilhar com você, minha preciosa alma. Sua alegria não pode depender de fatores externos para existir, ou você sempre estará à mercê das mudanças inevitáveis da vida. A alegria verdadeira precisa nascer do reconhecimento de que você tem valor intrínseco, que sua vida tem significado independentemente de suas conquistas ou fracassos, que você é amado incondicionalmente pelo Criador, independentemente de quão produtivo ou bem-sucedido você é aos olhos do mundo. Neste momento eu quero que você faça um inventário das coisas simples que ainda existem em sua vida e que podem ser fontes de alegria genuína. Talvez seja o aroma do café pela manhã, o carinho de um animal de estimação, uma música que toca seu coração, a textura suave de um tecido macio, o som da chuva na janela, o sorriso de uma criança,
a sensação do sol aquecendo sua pele. Essas pequenas alegrias sempre estiveram disponíveis para você, mas talvez você tenha perdido o hábito de notá-las porque estava muito focado nas coisas grandes que não estavam funcionando em sua vida. A alegria verdadeira muitas vezes se manifesta justamente nesses detalhes aparentemente insignificantes que passamos despercebidos, quando estamos obcecados com nossas preocupações e ambições. Agora, escolha 3 dessas pequenas fontes de alegria e comprometa-se a prestar atenção consciente a elas nos próximos dias. Quando beber seu café, faça-o lentamente, saboreando não apenas o gosto, mas toda a experiência, o calor da xícara nas suas mãos, o vapor que sobe, o momento de pausa que você está se permitindo. Quando ouvir uma música que gosta, não a deixe apenas como som de fundo, mas realmente escute. Deixe que ela toque sua alma, permita-se sentir as emoções que ela desperta. Essas práticas simples podem parecer insignificantes, mas elas são sementes poderosas que, quando cultivadas com consciência e gratidão, podem florescer numa alegria renovada que transforma completamente sua experiência de viver. Você está reaprendendo a arte perdida de encontrar extraordinário no ordinário, de descobrir magia nos momentos mais simples da existência. Deixe-me compartilhar com você a história de Margarida, uma senhora de 67 anos que havia perdido a alegria depois de se aposentar. Margarida havia trabalhado como professora durante 40 anos, e sua identidade estava completamente entrelaçada com sua profissão. Ela me disse que acordava todos os dias durante décadas com um senso claro de propósito. Tinha alunos esperando por ela, aulas para preparar, jovens mentes para inspirar, diferença para fazer no mundo. Mas quando chegou a hora da aposentadoria obrigatória, Margarida descobriu que não sabia mais quem era além de professora. Ela me contou que nos primeiros meses se sentiu completamente perdida, como se tivesse sido arrancada de seu habitat natural e colocada num mundo estranho, onde não sabia qual era seu lugar. Os dias se estendiam interminavelmente à sua frente, sem a estrutura familiar de horários, responsabilidades e interações sociais que haviam dado ritmo à sua vida por décadas. Margarida me disse que tentou preencher o tempo com as atividades, que sempre havia prometido a si mesma que faria quando tivesse mais tempo livre. Ler os livros que estavam acumulados, organizar as fotos da família, aprender novos hobbies, mas nada disso conseguia replicar a sensação de propósito e relevância que ela sentia quando estava influenciando positivamente a vida de jovens estudantes. O que mais a incomodava era a sensação de invisibilidade. Margarida me contou que quando estava trabalhando, ela se sentia vista, necessária, valorizada. Os alunos procuravam por ela quando tinham dúvidas ou problemas. Os colegas respeitavam sua opinião. Os pais dos estudantes a agradeciam pelo cuidado com seus filhos. Mas agora, ela se sentia como se tivesse se tornado irrelevante. Como se o mundo continuasse girando perfeitamente bem sem ela. A solidão também era um fator complicador. Margarida nunca havia se casado nem tido filhos. Então sua rede social estava intimamente conectada ao ambiente de trabalho. Quando se aposentou, ela perdeu não apenas uma profissão, mas toda uma comunidade de relacionamentos significativos. Ela me disse que chegava ao fim do dia percebendo que às vezes havia passado horas sem falar com ninguém, sem ser útil para alguém, sem sentir que sua existência fazia diferença para qualquer pessoa. Foi numa tarde particularmente melancólica, quando Margarida estava arrumando seus antigos materiais didáticos e decidindo o que fazer com décadas de planos de aula e recursos pedagógicos acumulados, que ela teve uma ideia que mudaria completamente sua perspectiva. Ela me disse que, de repente, se deu conta de que havia uma biblioteca comunitária no seu bairro que oferecia programas de alfabetização para adultos e poderia se beneficiar de sua experiência e materiais. No início, Margarida hesitou em se oferecer como voluntária, com medo de não ser bem recebida ou de descobrir que suas habilidades estavam ultrapassadas, mas a necessidade de se sentir útil novamente foi mais forte que seus receios. E ela decidiu procurar a coordenadora da biblioteca para oferecer sua ajuda. A recepção foi melhor do que ela esperava. Menos a bibliotecária ficou encantada com a possibilidade de ter uma professora experiente ajudando com os programas educacionais. Margarida começou dando aulas de alfabetização 2 vezes por semana. Ela me disse que no primeiro dia, quando entrou na sala e viu os adultos sentados esperando por ela com a mesma expectativa que ela conhecia tão bem dos olhos dos jovens estudantes, sentiu uma onda de alegria que havia esquecido completamente que existia. Ela estava de volta ao seu elemento, fazendo o que sabia fazer melhor, sendo útil de uma forma que correspondia exatamente com seus talentos e paixões. Mas o que mais a surpreendeu foi descobrir que ensinar adultos era ainda mais gratificante do que ensinar crianças e adolescentes. Seus alunos eram pessoas que haviam escolhido estar ali,
que valorizavam profundamente cada oportunidade de aprendizado, que não tomavam sua dedicação como algo garantido. Ela me contou sobre José, um senhor de 60 anos, que nunca havia aprendido a ler e que chorou de alegria no dia em que conseguiu ler sua primeira frase completa. Ela me falou sobre Maria, uma imigrante que estava aprendendo português e que abraçou Margarida com lágrimas nos olhos, quando finalmente conseguiu escrever uma carta para a filha que havia ficado no país de origem. Esses momentos de impacto genuíno na vida de outras pessoas trouxeram de volta para Margarida não apenas um senso de propósito, mas uma alegria profunda que vinha de saber que sua existência continuava fazendo diferença no mundo. Ela percebeu que a aposentadoria não havia terminado sua carreira como educadora, menos apenas havia lhe dado a oportunidade de educação de uma forma ainda mais significativa e voluntária. Margarida expandiu gradualmente seu envolvimento na biblioteca. Ela começou a organizar clubes de leitura para os alunos que já sabiam ler, mas queriam melhorar a sua compreensão. Ela desenvolveu programas de contação de histórias para crianças cujos pais participavam das aulas de alfabetização. Ela criou grupos de conversação para imigrantes que queriam praticar o idioma local. Hoje, 3 anos depois daquela tarde melancólica organizando seus antigos materiais, Margarida me diz que nunca se sentiu tão realizada profissionalmente. Ela descobriu que a alegria verdadeira não vem de ser reconhecido ou remunerado pelo trabalho, mas de saber que você está usando seus talentos para servir a algo maior que você mesmo. Ela aprendeu que a aposentadoria não é o fim da vida produtiva, mas pode ser o início da fase mais significativa da existência, quando você é livre para escolher exatamente como quer contribuir para o mundo. A história de Margarida ilustra uma verdade fundamental sobre a alegria. Ela floresce quando encontramos maneiras de ser úteis, do contribute, de fazer diferença na vida de outros. A alegria egoísta, que busca apenas o próprio prazer e satisfação, tende a ser superficial e temporária. Mas a alegria que nasce de servir, de amar, de contribuir para o bem comum, tem raízes profundas que a sustentam mesmo durante os períodos difíceis. Eu quero que você reflita agora sobre seus próprios talentos, suas habilidades, suas experiências de vida que poderiam ser úteis para outras pessoas. Talvez você tenha passado por dificuldades que lhe deram sabedoria para orientar outros que enfrentam situações similares. Talvez você tenha habilidades práticas que poderiam ajudar pessoas necessitadas. Talvez você simplesmente tenha a capacidade de ouvir com compaixão, de oferecer uma palavra de encorajamento, de estar presente para alguém que se sente sozinho. A alegria verdadeira muitas vezes ressurge quando paramos de focar exclusivamente em nossos próprios problemas e começamos a olhar para as maneiras como podemos ser uma bênção na vida de outros. Isso não significa que você deve negar suas próprias necessidades ou minimizar suas próprias dificuldades, mas sim reconhecer que uma das formas mais poderosas de cura é se tornar um instrumento de cura para outros. Agora levante-se onde estiver e caminhe pela sua casa. Ou se não puder caminhar fisicamente, faça este movimento em sua imaginação. A cada passo, repita mentalmente: minha alegria está despertando. Eu escolho ver beleza onde antes só via problemas. Eu escolho encontrar propósito onde antes só via vazio. Eu abro meu coração para redescobrir a magia de estar vivo. Sinta como cada passo é um movimento em direção a uma nova versão de você mesmo. Uma versão que lembra como encontrar alegria nas coisas simples e profundas da vida. Deixe-me contar sobre Antônio, um homem de 54 anos que chegou até mim depois de passar por um divórcio muito difícil. Depois de 25 anos de casamento, Antônio me disse que sua identidade estava completamente entrelaçada com ser marido e pai de família. E quando sua esposa pediu o divórcio, ele sentiu como se tivesse perdido não apenas um relacionamento, mas toda a sua compreensão de quem ele era como pessoa. Antônio me contou que os primeiros meses após a separação foram os mais sombrios de sua vida. Ele se mudou para um pequeno apartamento e descobriu que não sabia como viver sozinho depois de décadas dividindo a vida com outra pessoa. Ele acordava de manhã sem saber o que fazer com o dia, comia refeições solitárias em silêncio. Passava as noites assistindo televisão apenas para preencher o vazio e o silêncio que pareciam insuportáveis. O que mais incomodava Antônio não era nem mesmo a solidão física, mas a sensação de que havia perdido completamente sua identidade. Ele me disse que durante o casamento, suas decisões eram sempre tomadas pensando no nós, onde nós íamos passar as férias, que filme nós íamos assistir, como nós íamos gastar o dinheiro. Agora, enfrentando escolhas puramente individuais, ele se sentia perdido, como se tivesse esquecido quem era como pessoa individual, separada do papel de marido. A relação com os filhos também havia mudado drasticamente. Antônio me contou que costumava ser o pai presente no dia a dia, aquele que ajudava com a lição de casa, que levava para os jogos de futebol, que estava sempre disponível para conversas e conselhos. Mas agora, com o regime de visitas, ele se sentia como um visitante na vida dos próprios filhos. Tentando comprimir semanas de paternidade em alguns fins de semana por mês,
Antônio me disse que chegou ao ponto de questionar se valia a pena continuar tentando. Não que ele tivesse pensamentos suicidas, mas ele simplesmente não conseguia imaginar como construir uma vida satisfatória a partir dos escombros do que havia sido sua existência anterior. Ele se sentia como se estivesse começando do zero aos 54 anos, sem um manual de instruções sobre como ser feliz sozinho. Foi durante uma das suas caminhadas noturnas sem destino, um hábito que ele havia desenvolvido para lidar com a insônia, que Antônio teve um encontro inesperado que começaria a mudar sua perspectiva. Ele me contou que estava passando por um parque do bairro quando viu um homem mais velho sentado sozinho num banco, alimentando pombos com migalhas de pão. Por algum motivo que ele mesmo não compreendeu na época, Antônio se aproximou e pediu licença para sentar no banco. O homem, que se apresentou como seu Joaquim, era viúvo há 3 anos e também enfrentava a solidão, mas de uma forma completamente diferente. Em vez de se amargurar com sua situação, seu Joaquim havia encontrado pequenos rituais de alegria que davam significado aos seus dias. Seu Joaquim contou para Antônio que todas as manhãs ele vinha ao parque alimentar os pombos. Não porque eles precisassem da comida, mas porque isso lhe dava um propósito para sair de casa e se conectar com a natureza. Ele disse que havia aprendido a reconhecer pombos individuais, que sabia quais eram mais tímidos e quais eram mais ousados, que observava seus comportamentos e se divertia com suas personalidades distintas. O que mais impressionou Antônio foi a atitude de seu Joaquim em relação à solidão. Em vez de vê-la como uma maldição, ele a havia transformado numa oportunidade de redescobrir quem ele era como indivíduo, de explorar interesses que havia negligenciado durante os anos de casamento, de desenvolver uma relação mais profunda consigo mesmo. Seu Joaquim contou que havia começado a aprender violão aos 70 anos, algo que sempre quis fazer, mas nunca teve tempo. Ele mostrou para Antônio as calosidades nas pontas dos dedos, orgulhoso das evidências físicas de seu novo hobby. Ele disse que não era muito bom ainda, mas que a alegria não estava em tocar perfeitamente, mas em se desafiar a aprender algo novo, em sentir seu cérebro se esforçando para dominar uma habilidade completamente diferente. Aquela conversa casual com seu Joaquim plantou uma semente na mente de Antônio. Ele começou a perceber que havia passado tanto tempo lamentando o que havia perdido que não tinha considerado que poderia ganhar com sua nova situação. Pela primeira vez em meses, ele se perguntou: o que eu sempre quis fazer, mas nunca tive tempo ou oportunidade? Quem eu poderia me tornar se parasse de tentar voltar a ser quem eu era antes? Antônio começou a fazer pequenas experiências de redescoberta pessoal. Ele se inscreveu numa aula de culinária, algo que sempre havia deixado completamente por conta da ex-esposa. Ele descobriu que tinha uma aptidão natural para cozinhar e que encontrava uma paz meditativa no processo de preparar uma refeição, cuidadosamente, apenas para si mesmo, sem pressa, experimentando sabores e técnicas novas. Ele também começou a frequentar uma livraria do bairro que oferecia noites de leitura em voz alta. Antônio sempre havia gostado de ler, mas durante o casamento raramente encontrava tempo para se dedicar aos livros com a atenção que eles mereciam. Agora, ele redescobriu o prazer de se perder numa boa história, de participar de discussões intelectuais com outros leitores, de expandir seus horizontes através da literatura, mas a mudança mais significativa aconteceu quando Antônio decidiu se voluntariar numa organização que apoiava outros homens passando por divórcio. Ele descobriu que sua própria experiência de dor e reconstrução poderia ser útil para ajudar outros que estavam nas fases iniciais do mesmo processo. Compartilhar sua história, ouvir as histórias de outros, oferecer perspectivas e encorajamento, trouxe de volta para Antônio um senso de propósito que ele pensava ter perdido para sempre. Hoje, 2 anos depois daquela conversa transformadora com seu Joaquim no parque, Antônio me diz que encontrou uma alegria que nunca havia experimentado antes. A alegria de conhecer verdadeiramente a si mesmo como indivíduo único, com interesses, talentos e potenciais que haviam ficado adormecidos durante anos de vida compartilhada. Ele aprendeu que o fim de um relacionamento não é necessariamente o fim da possibilidade de felicidade, mas pode ser o início de um novo capítulo de autodescoberta e crescimento pessoal. A história de Antônio nos ensina que às vezes a alegria precisa ser redescoberta através da coragem de nos reinventarmos, de explorarmos aspectos de nós mesmos que ficaram inexplorados, de abraçarmos mudanças que inicialmente pareciam devastadoras como oportunidades de crescimento. A alegria verdadeira não está limitada a uma única configuração de vida. Ela pode florescer em circunstâncias completamente diferentes daquelas onde a encontramos pela primeira vez. Neste momento, quero que você considere as mudanças que aconteceram em sua vida e que você tem interpretado apenas como perdas. Será que alguma dessas mudanças poderia também representar oportunidades escondidas? Será que há aspectos de você mesmo que foram negligenciados durante anos
e que agora poderiam ser explorados e desenvolvidos? Será que há sonhos antigos que você poderia revisitar, hobbies que poderia experimentar, relacionamentos que poderia cultivar de formas novas? A alegria muitas vezes se esconde nos lugares onde menos esperamos encontrá-la. Ela pode estar esperando por você do outro lado do medo de tentar algo novo. Do outro lado da zona de conforto que se tornou pequena demais para conter o que você pode se tornar. Do outro lado da coragem necessária para abraçar uma versão renovada de si mesmo. Agora, se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora, porque aqui você sempre encontrará lembretes de que sua capacidade de alegria é infinita e inesgotável. E mesmo se você não conseguir assistir a todo este vídeo, saiba que São Miguel Arcanjo compreende perfeitamente a sinceridade das suas intenções e já está operando para restaurar em você a plenitude da alegria que é seu direito espiritual mais fundamental. Coloque-se de pé novamente e estenda seus braços para cima, como se estivesse alcançando o céu. Sinta como você está literalmente se abrindo para receber toda a alegria que o universo quer derramar sobre sua vida. Enquanto mantém seus braços erguidos, respire fundo 3 vezes, e a cada respiração, imagine que você está inalando possibilidades infinitas de felicidade e exalando todas as limitações que você impôs à sua própria capacidade de se alegrar. Agora, baixe seus braços lentamente e coloque as mãos sobre o coração. Sinta o batimento forte e constante que prova que você está vivo, que ainda há tempo para experiências maravilhosas. Que cada novo dia é uma página em branco onde você pode escrever uma história de alegria renovada. Diga em voz alta ou no silêncio sagrado da sua alma: eu escolho a alegria. Eu mereço a alegria. Eu permito que a alegria flua livremente através da minha vida a partir de agora. Deixe-me compartilhar com você mais uma história. A de Celeste, uma mulher de 42 anos que chegou até mim depois de lutar contra uma doença grave que a obrigou a reconsiderar completamente suas prioridades de vida. Celeste me disse que antes da doença sua vida era uma correria constante entre trabalho, compromissos sociais, responsabilidades familiares, sempre com a sensação de que estava atrasada para algo importante. Celeste era daquelas pessoas que encontrava alegria na produtividade, na sensação de estar conquistando metas, de estar progredindo constantemente em direção a objetivos ambiciosos. Ela me disse que sua agenda estava sempre cheia, que ela se orgulhava de conseguir encaixar mais atividades num dia do que a maioria das pessoas conseguia numa semana. Sua identidade estava intimamente conectada à sua capacidade de fazer, de realizar, de estar sempre em movimento. Quando recebeu o diagnóstico da doença, Celeste me contou que seu primeiro pensamento não foi medo da morte, mas terror da inatividade forçada. A ideia de ter que parar, de ter que cancelar compromissos, de ter que desacelerar drasticamente, parecia quase mais assustadora que a própria doença. Ela me disse que não sabia como existir sem a adrenalina constante da vida ocupada que havia se tornado seu modo padrão de funcionamento. Os primeiros meses de tratamento foram uma batalha não apenas contra a doença física, mas contra uma sensação de inutilidade que Celeste nunca havia experimentado. Ela me disse que acordava de manhã sem sua lista habitual de tarefas urgentes e não sabia o que fazer consigo mesma. O tempo parecia passar de forma estranha, às vezes arrastando-se de forma insuportável, outras vezes passando numa névoa de medicamentos e consultas médicas. Celeste me contou que inicialmente tentou manter algum nível de atividade profissional mesmo durante o tratamento, trabalhando do hospital através do computador, fazendo reuniões por videochamada entre as sessões de quimioterapia, mas seu corpo e sua mente simplesmente não conseguiam manter o ritmo antigo. E ela foi forçada a aceitar um tipo de quietude que ia contra todos os seus instintos. Foi durante uma das internações mais longas, quando Celeste estava particularmente fraca e foi obrigada a ficar de cama por vários dias, que algo extraordinário aconteceu. Ela me disse que estava olhando pela janela do hospital, observando sem muito interesse as pessoas caminhando no pátio lá embaixo, quando de repente notou um pequeno jardim que aparentemente nunca havia percebido antes. Não era um jardim particularmente impressionante, menos apenas alguns canteiros com flores simples, algumas árvores pequenas, um banco onde ocasionalmente alguém se sentava para descansar. Mas naquele estado de quietude forçada, Celeste começou a realmente observar aquele pequeno espaço verde como se fosse a primeira vez que via um jardim na vida. Ela notou como as flores moviam suavemente com a brisa, como as sombras das árvores mudavam de posição conforme o sol se movia, como diferentes pessoas interagiam com o espaço ao longo do dia. Celeste me disse que passou horas naquele dia simplesmente observando o jardim, e gradualmente começou a sentir uma sensação que havia esquecido completamente que existia. Uma paz profunda, uma satisfação que não dependia de realizar nada, conquistar nada, do provar nada, era uma alegria quieta contemplativa, que nascia simplesmente da capacidade de estar presente,
de perceber beleza, de se conectar com o momento atual, sem a necessidade de estar sempre correndo em direção ao próximo. Nos dias seguintes, Celeste transformou aquela observação do jardim num ritual sagrado. Ela pedia para as enfermeiras posicionarem sua cama de forma que pudesse ver o jardim claramente, e dedicava períodos específicos do dia para simplesmente contemplar aquele pequeno pedaço de natureza. Ela começou a reconhecer visitantes regulares. Uma senhora idosa que vinha alimentar os pássaros todas as manhãs. Um homem que sentava no banco durante o horário do almoço para ler, crianças que às vezes corriam entre as árvores enquanto os pais conversavam. O que mais surpreendeu Celeste foi descobrir que essa contemplação simples estava trazendo de volta um tipo de alegria que ela não sabia que estava sentindo falta. Era uma alegria que não precisava ser conquistada ou merecida, que não dependia de nenhuma realização externa, que simplesmente emergia da capacidade de estar verdadeiramente presente numa experiência de beleza e paz. Quando finalmente recebeu a alta do hospital, Celeste decidiu que não queria perder essa capacidade recém-descoberta de encontrar alegria na quietude e na contemplação. Ela redesenhou completamente sua vida pós-tratamento, mantendo muito menos compromissos, criando espaços regulares de silêncio e reflexão, priorizando experiências de qualidade sobre quantidade de atividades. Celeste criou um pequeno jardim na varanda do seu apartamento, não porque tivesse talento especial para a jardinagem, mas porque queria manter viva sua conexão com aquela fonte de paz que havia descoberto no hospital. Ela me disse que todas as manhãs, antes de começar qualquer atividade do dia, ela passa alguns minutos simplesmente sentada entre suas plantas, observando, respirando, permitindo-se sentir gratidão pela vida que quase perdeu e que agora aprecia de uma forma completamente nova. A doença de Celeste entrou em remissão completa, mas ela me diz que não gostaria de voltar à vida que tinha antes. Ela descobriu que a alegria verdadeira não está na correria constante, na produtividade incessante, na sensação de estar sempre conquistando algo. Está na capacidade de estar presente, de perceber a beleza que sempre esteve ao redor, mas que ela estava ocupada demais para notar, de encontrar contentamento na simplicidade e na gratidão pelas coisas fundamentais da vida. Celeste agora trabalha como consultora, escolhendo cuidadosamente seus projetos, mantendo um ritmo que permite momentos de contemplação e reflexão. Ela me disse que é mais criativa e eficiente em seu trabalho porque não está mais operando num estado de exaustão constante. Ela descobriu que menos pode ser mais, que qualidade de experiência é mais valiosa que quantidade de realizações. A história de Celeste nos ensina que às vezes precisamos ser forçados a parar para redescobrir fontes de alegria que sempre estiveram disponíveis, mas que ignorávamos na correria da vida moderna. A alegria contemplativa, a satisfação que vem da presença consciente, o contentamento que surge da gratidão simples, essas são fontes inesgotáveis de felicidade que não dependem de circunstâncias externas para existir. Neste momento, eu quero que você pratique um pouco dessa alegria contemplativa que Celeste descobriu. Olhe ao seu redor e escolha um objeto simples, pode ser uma planta, uma xícara, um quadro na parede, uma janela que mostra o céu. Passe alguns minutos realmente observando esse objeto como se fosse a primeira vez que o vê. Note os detalhes que você normalmente ignora. As texturas, as cores, a forma como a luz interage com as superfícies. Se for uma planta, observe o formato das folhas, as variações de verde, a forma como ela se inclina em direção à luz. Se for uma xícara, note o peso, a temperatura, a suavidade da superfície. Se for uma janela, observe como a vista muda conforme você muda seu ângulo de visão. Permita-se sentir uma apreciação genuína por esse objeto simples, reconhecendo que você está rodeado constantemente por pequenos milagres de beleza e funcionalidade que normalmente passa despercebidos. Esta é uma forma de alegria que está sempre disponível para você, que não custa nada, que não depende de ninguém mais, que pode ser acessada a qualquer momento simplesmente através da decisão consciente de estar presente. Agora estenda essa prática para uma experiência sensorial. Talvez seja o gosto de um alimento que você come regularmente, mas raramente saboreou conscientemente. Talvez seja a textura de um tecido macio contra a sua pele. Talvez seja o som de um pássaro cantando lá fora, ou o rumor distante do tráfego, ou o silêncio da sua própria respiração. Permita-se mergulhar completamente nessa experiência sensorial, como se fosse um explorador descobrindo um novo território. Note como quando você presta atenção total a uma experiência simples, ela se torna rica, interessante, até mesmo fascinante. Esta é a magia da presença consciente. Ela transforma o ordinário em extraordinário, o comum em sagrado. Esta capacidade de encontrar alegria na presença consciente é um dos presentes mais preciosos que você pode dar a si mesmo. É uma fonte de felicidade que nunca pode ser roubada por circunstâncias externas, que não depende de outras pessoas, que não pode ser perdida através de mudanças na sua situação de vida. É uma alegria que cresce quanto mais você a pratica, que se aprofunda com o tempo.
que se torna mais acessível quanto mais você a cultiva. E assim, minha querida alma, chegamos ao final desta jornada de redescoberta da alegria que sempre foi sua por direito divino. Mas chegamos também ao início de uma nova forma de viver, onde você sabe que nada nem ninguém pode roubar permanentemente a felicidade que brota do mais profundo do seu ser. O que aconteceu aqui não foi apenas um momento de reflexão, mas um despertar, uma lembrança sagrada de quem você realmente é quando não está limitado pelas circunstâncias temporárias que às vezes obscurecem sua luz interior. Neste momento, uma alegria suave e constante como o fluxo de um rio cristalino está se estabelecendo permanentemente em seu coração. Esta não é uma alegria frágil que precisa ser protegida das realidades da vida, mas uma felicidade robusta que coexiste com todas as experiências humanas. Alegria que pode conviver com tristeza quando necessário, que pode abraçar a mudança sem se abalar, que pode encontrar luz mesmo nos momentos mais desafiadores. Você conquistou algo precioso hoje. A compreensão de que sua alegria não depende de fatores externos para existir. Ela não precisa ser conquistada, merecida ou ganha através de realizações. Ela simplesmente é porque vou cair. Porque a vida é. Porque há beleza e significado tecidos na própria estrutura da existência, esperando para ser reconhecidos por olhos que aprenderam a ver. Por um coração que se lembrou de como sentir gratidão pela dádiva simples de estar vivo. As lágrimas que talvez tenham vindo durante esta jornada foram lágrimas de reconhecimento, de reencontro com uma parte de você que nunca realmente se perdeu, apenas ficou temporariamente escondida. Nos próximos dias e semanas, você notará sinais dessa alegria renascente em pequenos momentos. Um sorriso que surge espontaneamente, uma risada que vem do fundo do peito, uma sensação de leveza que não dependeu de nada específico acontecer, apenas da sua decisão consciente de se abrir novamente para a beleza que sempre esteve presente. Lembre-se das histórias que compartilhamos. Rosa descobrindo que sua alegria não havia morrido, apenas estava esperando ser convidada de volta. Manuel encontrando maravilha no céu estrelado e no nascer do sol. Conceição transformando sua dor em propósito e redescobrir a alegria através do serviço a outros. Alberto aprendendo que a alegria não depende de estar sempre ocupado, mas pode florescer na contemplação e na presença. Margarida descobrindo que a aposentadoria não era o fim da utilidade, mas o início da liberdade para servir por amor. Antônio encontrando uma alegria nova e individual depois de anos definindo-se apenas através de relacionamentos. Celeste aprendendo que às vezes precisamos parar para descobrir fontes de felicidade que sempre estiveram ao nosso alcance. Cada uma dessas histórias é um espelho da sua própria jornada. Um lembrete de que não importa quais circunstâncias levaram você a sentir que sua alegria havia sido roubada, ela pode ser redescoberta, renovada, restaurada de formas ainda mais profundas e autênticas do que antes. Você não está apenas voltando à alegria que já conhecia. Você está descobrindo camadas de felicidade que nem sabia que existia. Daqui para frente, sempre que alguém perguntar como você recuperou sua alegria, você poderá responder com toda honestidade: eu lembrei que a alegria verdadeira não pode ser roubada, porque não vem de fora. Ela brota de dentro, da conexão com o sagrado, da gratidão pela vida, da capacidade de encontrar beleza e significado mesmo nas experiências mais simples. E ao compartilhar essa sabedoria, você se tornará um farol de esperança para outras pessoas que ainda acreditam que sua alegria se perdeu para sempre. Agora, nos comentários deste vídeo, deixe seu testemunho de gratidão pela alegria que está renascendo em sua vida. Escreva sobre as pequenas coisas que começaram a lhe trazer prazer novamente, sobre os momentos de beleza que você começou a notar, sobre a sensação de esperança que está se instalando em seu coração. Sua palavra de alegria renovada nos comentários será um presente para milhares de outras pessoas que assistirão a este vídeo nos próximos dias. Compartilhe este momento transformador com 3 pessoas que você ama e que também precisam lembrar que sua alegria está mais próxima do que ela imagina. Ela vai adorar esse presente. Clique em compartilhar agora mesmo e envie alegria para quem você sabe que está precisando. Curta e se inscreva no nosso canal para que São Miguel continue te enviando mensagens que mudarão ainda mais seus próximos passos.